iniciando a gravação agora, onde a gente está falando de negócios, sobre comunicação assertiva para vendas, e a gente está agora olhando as 5 palavrinhas que a gente vai destacar dos nossos valores. E eu estou trazendo exemplos de como mostrar isso de forma intencional nos stories, tá? Recapitulando que eu já tinha começado a falar com a Tá, mas eu vou repetir pelo menos o conceito aberto. A Tainara, ela é uma Nutri e ela destacou a palavra equilíbrio. Eu acho super, super válido o equilíbrio. Por quê? Porque precisa mostrar esse equilíbrio entre a expectativa e a realidade, o equilíbrio do ganhei chocolate na Páscoa, comi 3 quadradinhos, mas eu não vou, por isso, comer as 2 barras que eu tenho. Não é porque eu comecei errado e estava fora do plano que eu vou terminar a ladeira abaixo. O equilíbrio de eventualmente bebi e tá tudo bem, eventualmente a vida acontecendo, eu também acontece aqui, e eu também retomo para a rotina, o equilíbrio de eu não estava afim, tá frio, ela mora em Alvorada, uma cidade que faz muito, muito frio, tem muita umidade, e aí eventualmente ela vai dizer, eu não gostaria de ir, mas eu fui, mesmo com 0 grau, mesmo tendo geada na grama, a gente foi, então mostrar esses perrengues do equilíbrio entre o querer e o fazer, o equilíbrio alimentar, o equilíbrio de entender que 150 gramas de mamão vão suprir de um jeito que 60 gramas de abacate talvez não vão suprir tanto assim, talvez não vai tapar aquele buraco de fome. Então, equilíbrio dá para falar de várias formas. Confiança, eu acho muito bacana reforçar a confiança, porque o público que compra, ele quer confiar na Nutri, ele quer confiar que ela vai olhar as minhas taxas, os meus exames, e que vai entender que eu estou precisando de ferro e vai me passar folhas verdes mais escuras. E aí eu estou falando raso de folha verde escura, que é o que mãe sabe que filho tem anemia, tá? Óbvio que tem muito mais coisa dentro disso, tem muito mais profundidade, mas eu estou falando com o grau de conhecimento técnico que eu tenho. A confiança precisa ser passada do você pode confiar em mim, independente de como é a sua rotina. Se você é atriz e você dorme 2 horas da manhã e você é noturna e acorda meio-dia, tudo bem tu pular o café da manhã. Ou tu pode confiar em mim que mesmo que tu saia da rotina, cara, não tem por que estar brigando contigo, somos mulheres adultas. A confiança, ela pode e deve ser falada, que a tua cliente, ou melhor, que o teu futuro cliente, que o teu seguidor pode confiar que tu vai entregar o melhor resultado, a melhor experiência, que tu vai responder nos finais de semana, eu acho que isso é legal de mostrar também, eu sei que tu responde, que tu dá curtidas lá no aplicativo, como é que tá indo, aqui tá faltando proteína, e aqui, tipo assim, tu vai também orientando, mesmo quando a gente não pede. Então, mostra tudo isso por meio de depoimento, salvando alguma coisa mais bem escrita nos destaques. Ficam os destaques aí também para a Josi, para pensar. Quando tu for falar de honestidade e compromisso também, reforçar isso e salvar lá num destaque. Quem é a Josi? Prazer, eu sou a Josi, alguma coisa assim, num destaque assim, mostrar que tu tem esses valores. E nos conteúdos, tá? Precisa. Aprender. Uma Nutri tem que estar sempre aprendendo. Então, mostrar que está estudando, mostrar que está fazendo a pós, mostrar que está se especializando, mostrar que está aqui aprendendo a desenvolver negócio, que está aprendendo a estar com outras mulheres e ser mais assertiva na comunicação. Isso valoriza como o teu cliente te vê. Isso ajuda demais. Mostrar que está aprendendo, mostrar que aprender é importante. Disciplina é aquela palavrinha que a gente pode, de repente, trocar por coragem. Porque será que essa mulher quer ser disciplinada? Ela quer ter vontade do nada, ela quer que a barriga inverta do nada. A gente quer um monte de milagre, mas a gente nem sempre quer disciplina. Então, mostrar que tu é disciplinada na vida, na tua vida, que tu faz academia sempre, é bacana, que tu come certinho sempre, é bacana, porque o teu lado nutre, que mostra equilíbrio, mesmo sendo muito jovem. Mas talvez cobrar dessa cliente para que ela
se inspire em ti na disciplina, seria uma palavra que eu seria cautelosa de usar. E aí eu dei o exemplo, talvez, não sei se todas conseguiram ouvir, ou quem está vendo a gravação vai ver. Lá no grupo, eu falei em áudio ainda, eu usava muito essa palavra. Por quê? Porque eu tinha disciplina de estudar 10, 12 horas por dia, mesmo com filhas pequenas em casa. Porque eu tive disciplina para passar no concurso, a ponto de ser convocada. E aí, até que a minha mentora, e eu paguei caro na mentoria dela, ela me disse, tá, sua cliente não quer ter disciplina, pensa se isso ajuda a vender, ou se isso distancia, porque daí ela se sente assim, ah, mas eu não tenho a disciplina que ela tem. Nossa, mas eu nunca vou chegar lá. Nossa, mas eu com 2 filhos, já com idade, com aqui, com ali, ah, não tem uma academia perto da minha casa, muitas, Alvorada não tem nada. Josi, Alvorada é calçado, é tipo, só que sem asfalto, é calçado feio. Alvorada é uma calçado não tão bonita. E aí ela vai fazer assim, se dando desculpas de eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e por isso eu não vim. Gente, Rai e Caru iam chegar. Parei que a Caru tá pedindo o link de novo. Bem que eu tava estranhando ela não ter vindo. Peraí, que eu já não tenho mais o link aqui. Deixa eu pegar aqui do encaminhar esse. Ela também podia facilitar a minha vida, né? De ir lá no grupo, em vez de mandar no privado. Mas enfim, vamos lá. A pessoa reclamando no meio da aula gravada, mas tudo bem. Rai também. Rai tem um bebezinho para ela, ela estava me explicando que é bem mais difícil à noite. Por isso a gente vai ter alguns encontros à tarde também. Mas olhando aqui para o ponto da Thay especificamente, eu teria um pouco mais de atenção à palavra disciplina e talvez substituir ela por vontade. Tu pode dizer para essa mulher ter vontade de emagrecer, para essa mulher ter vontade de ficar bonita, para essa mulher ter vontade de não carregar mais o peso extra. Vontade, eu acho que é uma palavra bem legal que dá para substituir, que dá para ficar bacana. Olha a bonita chegando. A pessoa gravando aqui, falando assim, nossa, mas ela podia catar lá no grupo, cara. E depois vai ver a gravação, a fofocaiagem. Bem-vinda, princesa. Obrigada. Eu não estava conseguindo entrar, eu entrava e o negócio falava assim, essa reunião não existe. Eu falei, meu Deus! E nós aqui, bem lindas, gravando. Demorei para começar a gravar, inclusive. Estava aqui repassando os cuidados com a palavra disciplina. Coragem. Coragem é uma outra palavra que essa pessoa quer ter coragem. Será que precisa ter coragem para emagrecer? Será que para ficar mais bonita precisa ter coragem? Onde a Tainara tem coragem na vida dela? Então, coragem também é uma palavra que a gente pode olhar ela de uma forma. Eu quero ser inspiração para minha galera? Ok, então tu vai ter que te posicionar muito como essa inspiração e contar os perrengues. Então, assim, gente, vocês não têm noção. Olha aqui essa grama congelada. Sim, porque congela fácil no inverno a grama. Olha aqui, e a gente vai, mesmo sem vontade. Ou a gente fica suada aqui dentro da academia e sai. Outros perrengues que só vejo em Alvorada, né? E sai para a rua com 0 grau, mas lá dentro tu tá de camiseta suando. Então, assim, a gente tem que ter umas coragem para ser gaúcha diferenciadas. Mas será que todo o teu público está atrás dessa coragem? Podemos falar da coragem de experimentar alimentos, podemos falar da coragem de uma forma positiva, de coragem de deixar o peso para trás. Mas ainda acho que tem palavras que vendem mais fácil. Falando aqui muito como burguesa safada que quer que vocês vendam. Vamos ser intencional? Talvez disciplina e coragem possa ser substituída por vontade, por gana, por tesão, por leveza, é uma palavra que elas buscam, a leveza física e a leveza de se sentirem mais bonitas. Talvez leveza não seja tão interessante. Vão buscando lá naquele quadrinho que eu mandei para vocês, palavras para a gente trazer aqui, ver como que eu poderia mostrar essa. E essa aqui, como é que eu falo, como é que eu mostro? Outras, se já sabe a dúvida tal, e se eu trocar essa por essa, para a gente olhar no negócio de cada uma como fica. Cá, posso contar as tuas palavrinhas?
Pode, eu já ia até perguntar mesmo. Perfeito. Por quê? Porque a ideia é vocês mostrarem essa palavrinha no perfil de vocês. Então, essa palavrinha é para estar escancarada em conteúdos do post. Esse é um grande detalhe. Não precisa ser todo mês. E não precisa estar na capa do teu conteúdo, que nem aquele conteúdo que eu coloquei assim. Mas afinal, o que é terapia comportamental? Lá eu coloquei que para mim o riso cura tanto quanto as lágrimas, que a leveza e o bom humor são importantes. Ou seja, não está na capa, não está no destaque, mas eu estou sempre, de alguma forma ou de outra, destacando alguma coisa. Bem como quando eu ponho meme no perfil. Porque para mim, a risada é fundamental, faz parte do meu processo terapêutico. A Ká colocou liberdade, que eu super gosto. Coragem, também. A gente olhou num primeiro momento coragem e trocou por... A gente tinha trocado por outra palavra que eu peguei, o copia e cola antigo. Deixa eu pegar o copia e cola. Aqui, ó. Empatia, coragem, copiar. Não, esse aqui é o que eu coloquei. Aqui. Aqui, vamos lá. Individualidade, porque atende no 1 a 1. Empatia e vontade. A gente tinha trocado. Tu ainda ficou com coragem e vontade. A gente não chegou. Tu falou, e eu achei que a gente tinha trocado e não trocou. Não, ficou coragem, vontade, empatia, individualidade, e a outra eu não tinha Verdade. decidido por. Ah, é, isso. Tava liberdade. Mas mesmo esquema aqui, ó. Coragem a gente pode juntar com vontade. Que ela tenha vontade de ficar bonita, que ela tenha vontade de fazer diferente, que ela tenha vontade e deixar a palavrinha coragem só subentendida. Porque quando tu fala que ela precisa ter coragem, ela vai pensar assim, vai dar trabalho, eu vou ter que malhar também para perder a barriga. Não basta eu me deitar lá que nem um sapo e receber massagem. Puxa vida, eu achei que dava para ser linda. Fácil, só pagando para a Caru me deixar linda, ela que me drene. Só que, tipo assim, a Caru não faz milagre. Então, a coragem, eu acho que pode ser trabalhada da forma da vontade e a gente colocar, talvez, uma palavra mais... É porque eu acho que daquela vez era coragem, porque era mais para falar das minhas partes pessoais, né? Eu acho que era na parte de, tipo assim, inspirar. Tá. E era. Que eu lembro até que você tinha falado aquela vez que era para eu fazer o post de quando eu comprei o carro, que era quando eu comecei a dirigir, tipo assim, a minha coragem de fazer coisas novas, a minha coragem de expor certas coisas. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido. Foi o que eu falei agora a respeito da Tainara. A coragem de sair com 0 grau, ver a grama congelada, inspira. Então, pode ser que ligue, mas tem que cuidar também para não ser uma coisa muito, muito, muito distante. Tipo assim, eu sou quase que perfeita. A gente tem que ter essa quebra e essa leveza junta. Entender que talvez essa mulher não esteja no momento de ter coragem, mas sim ela está precisando de ser cuidada na individualidade. Mas ela tem vontade, todas sempre tem. Sim, a vontade, com certeza. A vontade, com certeza. Então, olhar para essas palavrinhas de forma intencional é importante. Dúvidas de como mostrar essas palavrinhas no conteúdo? Exemplo dos stories e narrativas eu já trouxe. Alguém pensa assim, cara, como que eu vou botar isso num conteúdo no feed? Tu pode botar de várias formas. O atendimento é individualizado, é exclusivo, eu tenho equilíbrio para agir assim, assim, assado. Vocês podem também perguntar para mim na hora que estiver fazendo. Tá, eu quero fazer um post sobre equilíbrio, ou sobre, vamos botar aqui a Tainara, sobre aprender. Como é que eu vou botar isso num post, tá? Que eu tô sem imaginação. E aí a gente vai juntas e desenvolve juntas. O que é importante? Pelo menos uma vez estar no feed de vocês, uma vez por mês. Uma vez tu vai falar de liberdade, no outro mês tu vai falar de coragem. Pode ser mais seguido? Pode. Eu faço mais seguido que mês. Por quê? Porque eu quero reforçar que elas me vejam dessa forma. Então eu tô sempre reforçando bom humor, leveza,
verdade. Eu estou sempre, sempre, sempre reforçando. Por quê? Porque eu quero desvincular terapia de choro, sofrimento, remexer no passado. Eu quero vincular com dá para ser leve, dá para ser gostoso. Eu quero justamente tirar ela da crença popular de que fazer terapia dói. Então, na dúvida, podem trazer aqui e podem trazer no individual. Ô, tá, eu tenho uma dúvida do empatia. Porque, tipo assim, vou fazer um negócio, ai, vem cá, menina, que aqui eu vou ser empática com você. Então, assim, não me veio nenhum tipo de conteúdo envolvendo a palavra. Tu és empática na vida como? Quando tu entende que a mulher acabou de ser mãe e ela tá lá com o tempo dela restrito e ainda assim ela tá lá contigo. Então, tu pode contar a narrativa de uma paciente em que tu teve empatia com ela, entendeu e precisou desmarcar e tá tudo bem. Ou, isso nos stories, tá? Desmarcar e tá tudo bem no feed, não. No feed a gente não incentiva que elas fiquem desmarcando do nada. Mas nos stories mostrar que foi exceção é interessante. Mostrar que foi exceção quando for em relação a desmarcar. Empatia tu tens como? Entendendo que a Tatá tem 44 anos e o metabolismo, o corpo, a barriga é uma. A Rita tem 63, 64 talvez agora, e vai ter uma outra resposta metabólica e vai ter outra necessidade, outra insegurança. Em compensação, a Josi e a Tainara vão ter uma outra resposta em que 2 sessões... Então, assim, tratar a individualidade com empatia também. Tu pode casar 2. Eu geralmente caso esse bom humor com a leveza. Por quê? Porque dá para ser leve sem ser bem-humorado? Dá. Dá para ser bem-humorado e eu te encher a cara de pá, pá, pá? Dá. Então, são coisas que... É que nem assim, eu sou honesta e eu tenho o compromisso. Elas podem ser muito próximas? Podem. Eu tenho o compromisso de ser honesta. Mas a honestidade pode ser que esteja ligada com... Se tu entregar dinheiro a mais, um Pix a mais, eu vou te devolver. Ou eu vou ser honesta em te dizer que eu não consigo fazer esses doces aqui porque tu tá encomendando em cima do laço. Então, nem sempre elas são tão óbvias. Tu pode ligar a empatia com a individualidade. A empatia com a vontade, que a vontade que uma pessoa de 63 anos tem não vai ser a mesma e tá tudo bem. E aí talvez tu pode usar as 2 palavras em um conteúdo. Assim, a vontade, e aí serve o conteúdo para Tainara também. Para a Rai, que vai ver a gravação, e para a Samira também. Como que elas ligam no conteúdo delas? Olhando para o cliente dela. O que eu quero falar para minha cliente? E aí tu vai conseguir olhar e entender o conteúdo dessa forma. Aí tu vai conseguir amarrar. Uma coisa que é interessante da gente olhar também é o traço de personalidade ou jeito de ser, deixar isso aparecer com mais clareza no perfil. Então, aqui, e eu estou trazendo isso lá do Golden, de ações e coisas que eu tive lá nesse final de semana e que foi muito interessante, que é entender assim, ó, cada uma aqui é mais racional ou é mais intuitiva? Ah, não, eu sou nutri, eu sou físio, eu sou totalmente intuitiva, no caso seria racional, né? Vocês acharam que ia dizer racional, mas não. Ah, eu sou totalmente... Eu, Tatá, tive uma super dificuldade de entender. Eu sou racional, eu sou intuitiva. Porque eu tenho um lado bem cético, bem racional. Vocês todas sabem disso, todas já ouviram eu dizendo que eu tenho o meu lado assim, que eu confio, mas eu também não sou, né, cega doutrinária. Mas eu também tenho um lado todo intuitivo, de energia, de recarregar. E tá tudo bem. Mas tu entender que tu é mais racional e vai pesar mais os alimentos e vai organizar mais o número de horas de treino e vai contar mais caloria no doce fitness e tu vai ser mais racional para otimizar o tempo de melhorar de fazer a unha.
ou dentro do serviço da Samira em relação a algum processo. Não, eu sou racional. Ok, deixa isso claro. Ou se o teu diferencial é ser uma advogada mais intuitiva, mais aberta à espiritualidade, mais aberta a fazer, de repente, até uma oração pela reconciliação de um casal, depois de alguma fala mais triste de alguma coisa, apesar que ela trabalha mais com INSS do que com separação. Mas ainda assim, dá para mostrar os teus diferenciais no conteúdo. Muito importante. O que a gente quer passar na nossa comunicação escrita? Eu sou acessível ou eu sou mais distante? Eu, Tatá, tenho uma comunicação acessível. Eu boto bastante emoji de risada, de beijinho, de não sei o quê, da menina saltando. Eu deixo claro, e agora eu tô deixando claro intencionalmente que eu respondo em 24 horas, mas eu não tenho uma comunicação amorosa. Hoje eu vi os stories da Tainara e ela dizia assim: me pergunta nos stories que eu vou te responder com amor ou com carinho, uma palavra assim. E eu pensei, cara, é ela todinha, porque ela tem essa comunicação mais meiga. E tá tudo bem ela ser a Nutri que responde com carinho. Vocês que conhecem um cadinho mais a Suzana, ela jamais ia dizer alguma coisa parecida com eu te respondo com carinho nos stories. Me pergunta que eu te respondo com carinho ou com amor. Por quê? Porque são formas de comunicar diferente. E tá tudo bem. Só que tem que entender o quê? Eu quero ser vista dessa forma ou passou porque era a Tainara CPF falando? Não, eu quero ser vista dessa forma, que eu dou proximidade ao meu cliente. E tudo bem. Então, tudo bem. Mesma coisa, a Josi. A Josi usa bastante a comunicação do eu vou fazer o seu doce com muito amor e carinho. E aí eu disse assim, Já ok, troquei. o doce pode ser feito com amor e carinho, mas a comunicação da Josi é tiro, porrada e pumba. É, vamos lá, minha filha, vem cá, minha nega, não sei o que. Ela tem uma comunicação escrita rápida, mais ácida, mais quase debochada. E tipo assim, é isso aqui, e eu não vou fazer fiado, não. Eu digo, ô, Josi. Aí com a Josi eu já tive uma outra conversa. Eu disse assim, ô, Josi, faz sentido? Eu vou fazer o teu doce com muito amor e carinho? Aí ela, é verdade, tá, não tinha pensado sobre isso. A gente teve essa conversa com a Caru também há muito tempo atrás. Você até das fotos, a coisa mais meiga. E tá tudo bem. A gente precisa entender o nosso estilo. Tá, mas eu acho que eu mudei tanto. Mudou, eu não tenho a menor Porque, um ano de terapia de filha. porque antes eu era completamente numa linguagem racional. É, minha filha, ou você emagrece ou você emagrece. Pelo amor de Falamos Deus. hoje da aula bônus que tu tinhas lá. Então, e eu era completamente inacessível, não respondia as pessoas, eu postava só aquilo ali, pá, e ninguém me respondia nos stories, nem alguma coisa que eu postava pedindo pergunta, enfim. E agora eu já vejo completamente ao contrário, que eu sou completamente emocional, assim, emocional da empatia mesmo, de entender o que ela tá passando ali, e totalmente acessível. Fora, assim, as minhas bugadas de não responder as pessoas, mas elas já me respondem mais. Eu já converso com uma forma mais amorosa. Mas aí é que tá, tu ser empática, não necessariamente tu precisa falar de forma amorosa. Eu não te vejo na comunicação amorosa, eu te vejo na comunicação empática. A minha comunicação, ela tá muito mais perto da empatia do que a amorosidade. Olha, ai, chegando, delícia. É verdade. Então, assim, entender de forma intencional o que tu quer comunicar. Para isso ser mais leve, para isso ser mais fluido na hora de conversar, na hora de fazer um story, isso vai fazer muito mais sentido. Entender se tu é o tipo de pessoa mais silenciosa ou mais expansiva. E aí isso pode ser que seja em relação à tua postura, a tua forma de fazer rios mais retas, mais na frente do computador, com uma postura mais aqui, uma roupa, é uma postura mais fechada ou ela é uma postura mais aberta? Vem cá, minha filha, tá como isso, né? Eu tenho essa comunicação que eu falo com os braços, eu me movimento. E sou eu. É uma comunicação totalmente expansiva.
Eu não tenho uma comunicação contida. Em compensação, aqui, aproveitando a deixa que a Rai entrou, a Rai tem uma comunicação bem menos expansiva. A comunicação dela é muito mais formal, é muito mais séria, na frente do computador, conversando. A Tainara já posta com MRS, eu não sei qual é as letrinhas que é os sonzinhos do story de ontem, e tipo assim, ela vai lá, posta, faz aquele beijinho lá no elevador, e tipo assim, é uma comunicação bem mais aberta também. Ela dá essa acessibilidade de forma muito natural. Isso é muito legal. Por quê? Porque nem força o personagem, mas é bom entender, assim, uma medida. Como tu atende homens também, e à medida que a gente for crescendo, melhorando a comunicação, vão aparecer os engraçadinhos que vão se achar no direito de, afinal, ela mandou um beijinho aqui, eu também vou mandar, daqui a pouco mando um nude lá. Então, em algum momento, pegar essa palavra e dizer assim, aqui não é bagunça, aqui tem que ter equilíbrio. Sim, aqui precisa ter respeito, aqui precisa ter confiança da minha parte. Em algum momento, caso isso venha acontecer, expor, inclusive, nos stories, capa a foto da criatura e tipo assim, isso aqui não é bagunça, não. Porque linda desse jeito. Postando, né? Daqui a pouco eu acho lá um engraçado que se passa. E aí mostrar que, tipo assim, não, aqui eu sou a Nutri e eu não vou aceitar. Isso também é positivo. Que não aconteça. Mas eu vi hoje... Até aqui nesse perfil com essa pessoa de 44 já aconteceu, amor? Difícil crer que não aconteceu aí ainda. É uma questão de muita sorte e proteção, então. Eu vi hoje uma menina, a Fran Lima, ela fala sobre dinheiro, assim, né? Aí, do nada, um homem lá mandou mensagem pra ela, falando que ela tava linda, perguntando se ela usava calcinha, porque ele amava calcinha preta e não sei o quê. Aí ela falando exatamente disso, que ela ia bloquear e tal, mostrou a reação do namorado dela, assim, que tipo, cara, eu tô aqui todo dia ajudando, mostrando a minha vida e mostrando conteúdos pra vocês, pra ver o engraçadinho falar merda desse jeito. Então, realmente, a gente não tá livre dessas idiotices desses machos, né? E se acontecer, engaja a tua comunidade, amor. Engaja! Eu, quando aconteceu, eu botei lá, print, botei assim, não, que não é bagunça, não. Como assim? Dançando o quê? Por quê? Porque em algum momento tá lá o doce da Josi, né? Vem cá com as delícias. Nossa, eu quero outras delícias, né? O que mais além desse pote de delícia vem? Então, assim, a gente tem que saber impor os nossos limites. Impor os limites energéticos, bloquear, que é para isso a gente não comunicar ao universo que a gente aceita coisas que a gente não aceita. Então, isso é muito importante. E quando aconteceu comigo do lado de cá, a última vez que aconteceu, que eu contei para vocês, foi com a minha tia, que eu durmo na casa dela toda semana. Tia Neca, que Tatá conhece. Tatá, a intimidade. Eu juro que eu vou aprender a falar apenas Tainara, para ficar lindo. Mas bloqueei na hora. E a tia eu durmo lá toda semana. Então, assim, já desbloqueei, já acalmou a situação, mas a gente precisa deixar um recado claro para o universo do que a gente não aceita no nosso negócio. Então, se tu tem uma cliente muito abusada, muito folgada, que sempre atrasa o pagamento, que quer pedir fiado toda hora, que não sei o quê, que mais falta do que vai e acha que tu tem que estar lá à disposição dela e que tu não pode descontar a sessão. E aí isso serve para todas nós. A gente precisa cortar os limites energéticos do que a gente aceita e do que a gente não aceita no nosso negócio. Rai, eu sei que tu tens o Joaquim pequenininho, de repente tá amamentando, tá fazendo ele dormir, tá dando janta, mas tu já tens as palavrinhas para a gente dar exemplos específicos para o teu negócio? Que tu quer destacar? Quando tu conseguir, fala pra gente, tá? Pode abrir a câmera e falar, não tem problema. Uma coisa que eu aprendi, e eu fazia, mas de forma mais intuitiva do que correta, é entender desses 5 valores para tu escolher alguns atributos. E aí, o que eu entendi? Que, por exemplo,
Aquela coisa de toda sexta-feira vir da casa da tia, caminhando pela orla, mostrando a praia, e aí uma semana eu falo que aquilo é leveza, na outra semana eu falo que aquilo é liberdade de cuidar da minha agenda, na outra semana eu falo que eu tive que ter coragem para sair do emprego público, para viver a vida que eu quis, ou seja, eu faço várias narrativas dentro do mesmo assunto, que é nada mais, nada menos do que eu voltando para casa. Nada mais, nada menos, mas é pela praia. É o que muita gente queria e é o que eu quis durante muitos anos. Então, é interessante tu mostrar alguns rituais. E aí, uma coisa que precisa ficar muito claro: ritual não precisa ser todos os dias o café da manhã, todos os dias a planta, todos os dias tu indo trabalhar, o devocional, a vela, mas toda semana. O que tu vai escolher para mostrar toda semana? E aí, nem todo mundo tem um Joaquim de olho claro para mostrar toda semana. Nem todo mundo tem um pet, mas às vezes o pet é legal, porque isso conecta. Tainara tem pet, Caru tem pet, Josi tem planta. Então, assim, tô aprendendo a cuidar, tô me dedicando, ou tô comprando ingredientes. Toda semana eu compro ingredientes e cada vez eu compro mais ingredientes, é legal. Chegou pote, chegou coisa, mostra os teus recebidos pagos, mostra que tu está investindo no teu negócio, mostra que tu está aqui num grupo de negócio estudando. Carol, mesma coisa. O que a gente vai mostrar toda semana? Além dos produtos. Produtos, check 1 da lista, né? Produtos. Toda semana um queridinho. Ah, mas vai mudar o rótulo, não sei o quê. Hoje, minha filha, eu fiz o vídeo e te marquei. Botando lá o... Agora que eu me lembrei. Não sei nem se tu viu. Eu não vi. Por isso que eu tô aqui com essa cara. Deu, meu Deus. Onde que eu tava? Vou lá procurar. Vou abrir aqui não, não vou abrir o Instagram agora. Não vou abrir o Instagram. Porque eu fiz e te marquei agora. Fiquei pensando assim, cara, será que viu? Não. Só que foi tão louco de manhã que acabou que talvez passou meio batido. Deixa eu olhar aqui nas mensagens se tá aqui. Passou batido. Ah, você deve ter marcado só o Você Linda, né? Não, eu marquei os dois. Então, eu marquei e não... Não veio. Não foi. Tô olhando agora a nossa conversa no WhatsApp. Mesma coisa que aconteceu com a Camila aquela vez. Ela marcou o perfil certo, marcou Thaís, não sei o quê, e eu vi só porque eu estava acompanhando os stories dela. Foi antes dos stories da Fran ainda. Botei lá, marquei tu e marquei o Você Linda. Não apareceu aqui. Ai, não gosto. O que é importante? Escolher alguma coisa para destacar. O que a gente vai destacar de forma bem intencional? Escolher o que vocês querem destacar na comunicação de vocês é super importante. Então, a Cá que tem produtos, é os produtos, e aí pode ser o café, pode ser o devocional. Aí tem que ser o café, porque acredita, eu hoje não queria fazer, né? Mas você mandou, eu fui seguir. Você aí mandou, é ótimo, aí né? Eu falei assim, ao invés de fazer o café na garrafa feia, na garrafa bonita, vai dar o mesmo trabalho, fiz na bonita. Aí, ao invés de sentar na mesa feia, na mesa bonita, eu fui sentar na mesa bonita e postei. Aí, menina, você acredita que uma pessoa, assim, completamente aleatória, que não é muito de curtir minhas coisas, falar nada, falou, nossa, que bom que você postou o café, porque eu adoro ver, é a melhor parte pra mim. Eu falei, viu? Arrasei. E principalmente aqueles cafés diferentes que vira e mexe tu posta, volta com eles, minha filha, porque a gente te inspira a experimentar café diferente contigo, tá? Digo isso por mim também. Tá, o que vamos ter de mostração diferente? Além da malhação que já faz super bem. Tainara? Oi, acho que travou, não entendi. O que a gente poderia mostrar no teu perfil para ser um ritual semanal? Eu super gostei daquele ritual de ir encerrando, apagando as luzes, saindo. Eu achei muito legal. E gostei que a Nutri lavou os copos. Por quê? Porque muita gente acha assim, a gente é linda, é maravilhosa, a gente tem equipe, a gente mora com a mãe, não precisa mais lavar louça, ou alguma coisa assim. E isso tira a parte do
não é do glamour, mas te aproxima de quem vai comprar de ti. Eu super gostei. E aí cabe, de vez em quando, narrativas também de, olha só, eu também faço isso. Então, assim, ó, iniciando a semana, encerrando a semana, apagando a luz, algum ritualzinho para ter semanal. Rai, Eu conseguiu gosto de ouvir? fazer esses vídeos. Muito bom. E ficou muito legal o dia, porque a gente quer ver o que tu vai fazer depois. Ah, então ali tem elevador, nossa, que legal. Olha a catraca, da catraca, né, tá liberado, não sei o quê. Tipo, a gente vai acompanhando. E na rua, Alvorada, eu já pensei assim, meu Deus, guarda esse celular, menina, antes que passe um doido e puxe o celular. Porque a nossa cidade é interior, muito ruim de uma cidade interior, mas tem a violência lá em cima, no talo. Eu ainda só pensava assim, guarda o celular, tá? Chega. Não deixa o celular fora. Eu ainda pensei assim, tomara que ela esteja numa aba muito segura, que ela não esteja dando bobeira com o celular. A primeira coisa que eu pensei. Eu tava na frente lá do Fred. Rai, deixa eu te perguntar, meu amor. Chegou a ver as palavrinhas que tu quer destacar? Conseguiu ver? Vi algumas. Vou mandar no chat eu? aí. Tá. Eu não tenho anotado. Mostra, Eu olhei agora. Porque daí a gente vai trazer como que vai olhar para isso. No caso dessas palavras no meu trabalho, né? E isso no trabalho. Uhum. Vou falar agora um pouco disso. Fecha o teu microfone para não vazar o áudio do marido cantando, para não ficar duas vozes, e a gente vai falar dessas palavras. Confiança, como que a Rai mostra confiança no perfil dela, que ela é confiável para ensinar, que ela é uma boa mestra, que ela esteriliza a Rai, só para ficar claro, tá? Porque pode alguém não acompanhar. Ela tem quase que 2 segmentos. Ela é instrutora de nail designer e a outra ela é a nail designer. Eu ia dizer a manicure, mas não, ela é a nail, tá? Tipo a Caru. A Caru tem a linha de produtos e o Você Linda, só que a Caru tem 2 perfis. A Rai é tudo dentro do mesmo perfil. Então, confiança. Como que a instrutora passa confiança? Eu tenho experiência, eu tenho tempo reduzido, tu já faz isso com muita maestria. Falta a Rai nail mostrar autoclave, mostrar higiene, mostrar que elas podem confiar, que elas não vão sair com o dedo tudo picaçado, mostrar que elas podem confiar que o horário delas está reservado para elas, bem como quem comprar o curso de ti, que o dia que tu tiver marcado com elas, tu vai entregar o curso. Oi, Joaquim da tia Thaís! Ele é muito lindo, gente. Liberdade. Eu acho super importante. Por quê? Porque a instrutora vai falar que as alunas vão ter liberdade, porque quem é nail designer consegue organizar a agenda. Oi, meu amor! Consegue organizar a agenda para ter liberdade financeira, para ter liberdade de espaço. Olha como ele tá festeiro, gente. Ele me distrai, essa criança me distrai. Olha que o microfone agora tá fechado, que geralmente só eu e a Rai, a gente deixa o microfone aberto. Então, liberdade é super legal. Como que a Neil fala de liberdade? Mostrando ela levando nas consultas, mostrando ela levando no dia da vacinação. Mostra que tu vive liberdade um pouco mais. Porque muitas vezes tu mostra que hoje é o dia de tu estar na consulta. Essa semana tu postou isso, mas tu não linkou com a liberdade, que tu controla a tua agenda. Estar aqui agora e estar segunda-feira, 1h da tarde, mostra que tu tem liberdade de controlar a tua agenda para fazer coisas importantes. Mesmo a Josi, que também vai estar prosperando cada vez mais nos doces, são palavrinhas que, se a gente vai falar, a gente vai ser intencional. E eu falei antes, Rai, é muito importante isso estar no feed também. Então, não precisa ser um carrossel que diga todas essas coisas. Ou pode ser, eu tenho um Quem é Você, Thaís, bem antigo, aquele da capa vermelha que eu já mandei para todas vocês, que eu botei assim, um embaixo do outro, todos os meus valores de vida. Honestidade.
super, super gosto da palavra também, que tu vai ser honesta quando a unha não estiver boa, que tu vai ser honesta quando ela segurar o dedo da cliente de um jeito que deixa a cliente toda torta, que tu vai ser honesta ao não conseguir atender mais pessoas do que tu dá conta, do que a tua demanda, que tu vai ser honesta em dizer se a unha dela tá boa ou não, se ela tá apta a ser uma nail designer by Jairo Delacqui ou não. São coisas que vão te dando segurança para falar. Isso já te dá várias ideias de narrativa. Responsabilidade. Gosto muito dessa palavra também. Responsabilidade de estar no teu horário, de estar no horário da cliente, da parte da confiança, tu pode ligar confiança com responsabilidade na esterilização, na higiene, no cuidado, no preparo. Responsabilidade pode ser o que aconteceu comigo. Tu pode contar. Gente, a minha mentora estava contando que ela foi num salão e a pessoa, sem vergonha, não foi capaz de atender ela. E ela tinha dia e horário. Tu super pode fazer um post em colaboração comigo. Por quê? Porque fica bom para nós duas e tu tá dizendo que tu tem responsabilidade. Que tu tem compromisso com seja tu enquanto cliente, enquanto a tua cliente, ou seja tu enquanto a tua aluna do curso. Acho super válido e já pode fazer esse post e botar lá eu para colaborar, para aparecer no perfil de nós duas, que eu super aceito, porque foi só verdade, foi só ladeira abaixo, a pessoa simplesmente não apareceu e eu colei a unha daquele jeito que Deus quis, que ainda está aqui. Ó a marca do Durex, porque daí, minha filha, eu tirei o Durex e ficou 2 tons, porque eu passei uma coisa inteira em cima. Aí estamos com a unha desse jeito. E aí cortei todas as outras unhas, obviamente, né? Não ia ficar com uma unha gigante e as outras curtíssimas. Ou melhor, uma curtíssima e as outras gigantes. Amor é uma palavra que eu teria atenção. Eu, Tatá, sou muito cautelosa em relação ao amor. Por quê? Porque a Rai, pessoa, pode ser amorosa. É uma mãe amorosa, uma esposa amorosa, uma filha amorosa, é uma pessoa amorosa. Tu, enquanto manicure, tu não é a manicure amorosa. Tu é a manicure que tem vontade de mandar se lascar de vez em quando. Tu é a manicure que de vez em quando quer dizer umas verdades. Da onde? Aí cria ruído na comunicação, porque tu tenta ser amorosa. Então não, assume a tua pele. Assume a tua pele. Tu pode ter uma comunicação empática, uma comunicação educada, tu pode ter uma série de outras coisas, mas amor no perfil profissional eu não recomendo, tá? Por quê? Porque a gente já passou por bastante processo terapêutico para entender que a tua comunicação não é necessariamente amorosa. Tu não vai ter a menor problema em dizer essa lixa aqui tá torta, olha aqui, ó. O meio da unha da cliente, em vez de tá aqui nesse canto, pelo amor de Deus. Tu fez uma estileto, só que a estileto tá assim, tá capenga. Tu não vai ter a menor dificuldade de dizer para ela que a estileto dela tá torta. E a gente cansa de ver em meme de unha torta. Cara, precisa usar isso mais. Precisa. Que ela vai confiar em ti, que tu vai ensinar ela a fazer direito. Que ela pode confiar em ti, que tu vai ensinar tal e tal coisa. Mas amor, da onde que o amor venderia? A tua cliente quer se sentir amada, então ela tá buscando mãe, ela tá buscando outra coisa. Tu é a manicure, enquanto manicure, tá? Tu é a nail que escuta ela com amorosidade? Talvez escute porque tá ali, porque tem que escutar, mas eu não te vejo nesse lugar para essa palavra representar. Ela representa por CPF, Rai, mas para marca, eu não acho que seja uma comunicação interessante, diferente do que eu falei da Tainara, que é, me chama aqui nos stories que eu vou te responder com carinho. Essa é uma comunicação super amorosa, mas é dela. Eu não vejo ela forçando isso para fazer. Faz sentido, Rai? Então a gente pode pensar em trocar amor por alguma outra coisa. Como tu mostra bastante no feed a tua espiritualidade, eu acho que é legal. Por quê? Porque eu acredito, não sei se é assim,
que lá fazendo a unha, se a pessoa disser para ti que tá depressiva, que tá aqui, que tá ali, eu acho que tu vai dizer para a pessoa, para de repente ela escutar um louvor, para ela fazer um devocional, para ela pensar em alguma coisa assim. Eu te imagino convidando ela para participar de uma missa, porque tu posta isso naturalmente nos teus stories, então por que não a espiritualidade? Tu pode ser o teu grande diferencial em que tu tens a empatia, o cuidado, e aí pode ser palavras melhores que indicam tudo o que tu quer indicar com amor, mas como empatia ou cuidado. Por quê? Porque quando tu tá cuidando da mente da tua cliente, e salão de beleza tem muito disso, a gente desabafa, a gente conta dos BO dos maridos, a gente conta do BO com a mãe, com a sogra, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Tu pode trabalhar isso da forma de empatia. Ou trabalhar de forma escancarada, dizendo, para mim é importante. Por quê? Porque se ela for ser tua manicure não, tua cliente de unha, ela sabe que talvez tu vá falar de Deus em algum momento, porque é o que tu acredita. Eu falo para vocês o tempo todo, tipo assim, entrega nas mãos da Virgem Maria, imagina ela protegendo, imagina não sei o quê, tipo assim, durante a sessão. E eu não trago essa comunicação mais forte nos stories intencional. Mas não chega a gerar ruído, porque a gente não precisa mostrar tudo o que é. A gente destaca, mas eu acho que no teu caso não geraria uma quebra de, tipo assim, que estranho, ela tá falando aqui. Tu mostra a tua espiritualidade, a tua fé, e eventualmente lá no teu trabalho, tu fala para ela, confia que os clientes vão aparecer, deixa esse medo de lado e vai fazer os stories que tu tem que fazer, porque senão tu não vai atrair cliente. Ou seja, tu tem empatia ou mostra a espiritualidade que tu já mostra. Aí é trabalhar ela intencional. É realmente fazer um conteúdo dizendo que se ela não tiver dedicação, confiança, em algum momento confiar em Deus, já está deixando claro que tu acredita. Tu vai reforçando as tuas crenças. Aqui. Vamos lá. Comportamentos que podem estar atrapalhando a relação cliente e venda de vocês. Eu quero que todo mundo aqui pense o que eu poderia fazer diferente, o que eu poderia fazer melhor. E aí eu vou trazer exemplos que, quando veio essa pergunta, eu dei uma bugada. Eu pensei assim, o que eu posso fazer melhor? É um pós-venda? É um perguntar como é que foi, como é que ela está se sentindo? Lá nos doces, é perguntar se ela gostou? Lá na nutrição, que a Tá já faz isso maravilhosamente. E aí, tá conseguindo seguir a dieta, tá conseguindo não sei o quê. Mesma coisa, Caru. Nossa, e aí, viu diferença depois de tomar um relax por uma semana? Tá dormindo super melhor? Já vi. Talvez seja isso. Mas o que pode ser lapidado? Eu coloquei fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para vocês pensarem, opa, eu também geralmente faço muitas coisas ao mesmo tempo. Ok, então quando eu estiver fazendo uma coisa, eu vou estar fazendo uma coisa. E isso eu sou assim apenas no atendimento individual. Que daí eu desligo o Wi-Fi, eu desligo tudo, tipo assim, é eu e vocês, e eu e vocês. Mas geralmente nas outras coisas eu tô fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A mente é muito acelerada. Então, desacelerar. Outra coisa que eu coloquei a meu respeito, rígida demais. Então, pensem em coisas que vocês fazem que podem diminuir, deixar de fazer ou diminuir mesmo. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas será que eu preciso fazer 4? Nem sempre. Rígida demais, mesma coisa. Ok, mas para mim pontualidade é importante, para mim algumas coisas são importantes, para mim responder vocês é importante, então eu vou ser rígida. Eventualmente eu vou deixar de ver um filme, eu vou deixar de responder aqui para fazer ali. Então, entender assim até que ponto o equilíbrio. Tata, como que era a pergunta mesmo? Não é bem uma pergunta, mas é entender o que tu tá fazendo
que tu precisa diminuir ou ter mais atenção para não prejudicar o teu negócio, para não... Aqui a palavra era ferindo a reputação mesmo sem intenção. Só que nem sempre é a tua reputação. Às vezes tu é rígida demais contigo mesma, que é o meu... Tá. Não, era por isso que eu que tava pensando. Porque quando você começou a dar o exemplo, eu até balancei a cabeça, porque sim, eu sou rígida demais comigo. Porém, no meu negócio, eu não sou tão rígida assim, que eu tô deixando elas cagar na minha boca. Mas Ai, que nojo! mas é mais ou menos isso, uma situação que está acontecendo. Mas então é isso, é diminuir a rigidez CPF e aumentar a rigidez PJ. E talvez eu não diria nem rigidez, mas eu diria limites. Tá faltando limites energéticos. Lembra que a gente fala dos cortes de, olha, isso aqui você já tem se queixado para mim há 3, 4 sessões. Não faz sentido tu continuar olhando para aquela frasezinha que a gente fala muito, olhando só para o problema. Qual é a solução? Se tu não quer fazer terapia, se tu não pode, se tu não consegue, se tu não escreve, se tu não vai numa igreja, se tu não faz um devocional, se tu não te alimenta direito, se tu não faz atividade física. E aí não se trata de grana para academia. Se trata de disciplina de fazer alguma coisa. Então, assim, tirar elas do murmúro de uma outra forma. E aí eu não digo que ser mais rígida, e sim ser mais limites energéticos. Limites energéticos é uma coisa, e não necessariamente está ferindo a tua reputação, que é o que eu digo. Aqui a pergunta fala em ferir a reputação, só que eu expandi ela mais para a gente olhar para o que eu posso estar fazendo que eu não tô legal, isso eu não gosto. E aí, às vezes, é tu trabalhar o dizer o não para o fiado, às vezes é tu trabalhar dizer o não para uma parceria em que o outro ganha, mas tu não tá ganhando na mesma proporção. É entender assim, ok, tá equilibrado dar e receber? Precisa estar muito transparente. E se tu não entendeu, pelo amor de Deus, pergunta. Vem cá, mas é para eu organizar aquilo tudo lá? Aquilo tudo lá é capa? Aqui eu estou dando exemplo da Tainara. Eu não sei organizar aquilo é capa, aquilo é o quê? Ah, tá, nossa, agora eu entendi. São 10 capas, aquilo tudo é capa e o título já está pronto. É só para fazer a arte, é só para deixar bonitinho. Se tu não entendeu, pergunta. Porque tem que ser bom, falando aqui de troca, falando de equilíbrio entre dar e receber, falando em network, que é uma coisa que eu prezo muito e tenho feito com muita força pós-Golden, justamente isso, é olhar de forma intencional para ser bom para todo mundo. Jo, alguma coisa que tu ache, Josiana, para fazer diferente no teu negócio que está iniciando? Fora o fiado, eu não lembro de outra coisa que tenha acontecido, mas tu lembra de mais alguma? Por enquanto, não. Só isso mesmo. Perfeito. RAI, mesma coisa. Não precisamos vender para o resto da vida, mas uma vez que, e aí serve para todas vocês, a gente atende sessões, né? Daqui a pouco a pessoa comprou 5 pacotes de unha, 5 pacotes de nutrição, 5 pacotes de massagem, e ela quer pagar ao mês. Faz exatamente o que eu fiz com vocês. Dá para pagar em 6 vezes sem juro e tu te organiza que tu vai receber. Fizemos o cálculo, eu e Caru, essa semana. Era 1.600 por mês. Bom, eu vou receber 1.600 por mês. Ah, não, eu vou receber de todo mundo agora no mês de maio e vou... Uhul, tô rica! Nossa, fiz 12.500. Fiz 12.500, uhul, nossa, vendi todas, fiz meus primeiros 10.000, assim. Ok, mas os próximos 6 meses não vão vir valor. Então, é necessário entender o fluxo para ser bom para todo mundo. E entender, não faz diferença se a tua cliente paga à vista ou se ela paga em 6 meses. A gente precisa ter organização financeira para que aquele valor durar aquele tanto de acompanhamento. No caso, Tainara e Caroline, 3 meses. Eu, no individual, 3 meses. Eu preciso entender que aquele valor, ele é diluído em 3 meses. Então, ele vai dar R$ 800 por mês.
dentro do individual, por exemplo. Por quê? Porque senão vem aquela enganação, e aí é o que a gente estava falando, não cabe mais pessoa na minha agenda, porque eu já tenho aqui a agenda com um número X. E aí o que eu posso fazer? Me organizar diferente. Diga, Rai. Sobre essa questão de agenda, eu agora consegui entender a minha, acabar com essa escassez minha, porque eu já tive muito, tomei muito bolo por cliente que agenda e na hora ali ela agendou porque ela não tem noção se ela quer fazer ou não, e ela vai resolver na hora e na hora acaba deixando a gente na mão. Então, cliente minha fixa, mensal, que me deixou na mão do nada, igual o sábado mesmo aconteceu. Ela é uma cliente fixa e ela me deixou na mão para ir para a festa. Para ela agendar para sábado agora, que ela pediu o reagendamento, eu pedi 50% antes. Ela não vai mandar, o horário está aberto e vamos seguir o baile. Se caso ele não for preenchido, posso ter atender. E cliente nova, eu só atendo também se adiantar. Aí eu tenho até uns prints para postar e para te marcar, só que eu ainda não tive tempo. O que aconteceu? Foram tudo na mesma semana e agora com o acompanhamento com você, a gente consegue entender aonde consegue enxergar que a cliente não vai vir. Uhum. Foi as duas pessoas que não se conhecem, totalmente distintas, e a conversa seguiu para o mesmo rumo. Uma me mandou mensagem querendo agendar, e eu falei assim, então, fiz todo um texto falando que agora eu estava com a agenda reduzida e pedia um valor. Aí ela falou assim, tô com problema no Pix. Posso levar o dinheiro? Eu falei assim, pode trazer o dinheiro para mim, sem problema. Delícia. Aí tá. Não me respondeu mais nada, não falou mais nada. Eu não agendei, deixei o horário aberto, preenchi com outra pessoa. Aí no dia ela falou assim: então, você pode desmarcar meu horário amanhã, que eu não vou. Aí também não respondi nada, que não estava marcado, não criei nada. Uma outra também me mandou mensagem, me ligou, me mandou me implorando que. Aí essa eu já fui reto. Eu falei assim: ó, nós já tivemos problemas com o horário que você marcou e não veio por várias vezes, não foi uma vez só. Infelizmente, eu só consigo te agendar se você me mandar o adiantamento. Aí ela falou assim: não, mas eu não vou faltar, não sei o quê, perere, por outra uma história. Me ligou, me mandou mensagem, me mandou um caminhão de áudio, me ligou várias vezes. Aí eu falei assim, então, eu sei que ela vem na academia todo dia e passa na porta da minha casa. Eu falei assim, então, você vai vir na academia, é só você trazer o dinheiro para mim. Eu agendo seu horário. Pronto, acabou a conversa, morreu ali. Então a gente consegue, hoje, eu consigo ver que é um passo a passo, elas falam da mesma forma, que é o tipo de pessoa que vai agendar em cima da hora, vai deixar na mão. Agora eu só faço assim. Porque às vezes, antes de eu começar o acompanhamento com você, eu acho que você fala muito em escassez e hoje eu consigo entender. A minha mente ficava naquela, gente, eu não vou agendar, o horário vai ficar vazio, eu vou. Nossa, eu não acredito que eu perdi a cliente. Deixei de marcar, eu vou deixar de marcar porque eu vou pedir adiantado e ela não vai querer pagar. Hoje eu penso assim, eu não deixei de agendar, eu deixei de perder uma cliente, porque se eu tivesse marcado, ela tivesse deixado de vir, eu perderia uma possível cliente que eu iria marcar. Então, hoje eu tenho esse pensamento. Tu gasta para deixar o Joaquim com alguém, ou por mais que tu não pague, não remunere, ele ficou com o pai, ficou com a avó, mas ainda assim tu te deslocou. Ah, mas eu não me desloco, eu vou caminhando, é super. Ainda assim tu perdeu tempo, tu te arrumou, tu está fora de casa. Então, assim, o teu tempo, ele precisa ser valorizado. Uhum. É interessante assim, ó, o que eu, Tatá, costumo fazer? Cliente que já é minha cliente, elas sempre vão ser tratadas de uma outra forma. Uhum. Essa é uma coisa que eu sempre digo para vocês. Vocês sempre vão comprar no menor preço possível, com o maior desconto possível. Porém,
Não há um meio termo. Olha, eu costumo apontar bastante, então eu vou te ajudar bastante. Um sinal pode até não ser 50%, mas aquele sinal não é devolvido. Faltou aquele sinal, não é devolvido. Faltou em cima do laço. Ela tem 24 horas de antecedência, com não sei qual é o que tu pede para elas avisar. E a gente 24. eu peço 24 também. Avisou com 24 horas de antecedência, a gente remarca. Agora, ficar na bagunça não dá. São energéticos que tu não perde, na verdade, cliente, porque ela já não ia aí. Ela já ia só tomar o teu tempo. Então, na verdade, tu não está gastando energia. E aí, tu usa esse tempo de maneira próspera. Como é que tu usa de maneira próspera? Fazendo uma história interessante, gravando um reels interessante, fazendo conteúdo interessante, fazendo alguma coisa pelo teu negócio. Cliente faltou. Vai dormir a noite toda. Tudo bem, às vezes dormir é o teu prioridade. Não tem problema nenhum não ser pelo negócio. Isso é importante. Eu peguei um pouco disso daí para mim também, Teu microfone. Obrigado. Diga, Cá. Eu peguei isso um pouco para mim também, vendo ela falar. Totalmente diferente o caso, porque as minhas geralmente são igual as suas, né, tá? De ficar um tempo ali semanalmente. Só que isso tá acontecendo muito. Chega em cima da hora, desmarca porque não conseguiu sair de serviço, aí quer trocar o horário. Quase não tô conseguindo deixar elas com horário fixo, tá? Bastante rodízio. Eu entendo a realidade da vida, que tem semana que acontece uma coisa, tem semana que acontece outra. Só que como tá eu tô com um grupo que já tá há bastante tempo comigo, elas acabam tendo mais essa liberdade, mais esse negócio, assim, essa proximidade, e eu acabo não tendo tanto limite. Então, eu acho que o que eu tenho que fazer para melhorar isso, eu acredito que até mandar uma mensagem mesmo, estabelecendo um pouco de limite. Para não entrar com elas como também já estão no meio do caminho, digamos assim, com um contrato no meio do nada. Mas uma mensagem mesmo, bonitinha, escrita assim, formatada direitinho, para falar sobre isso, que tem direito a, sei lá, vou bolar o plano ainda, mas há tantas remarcações dentro do pacote sem eu descontar, ou, igual você falou, tipo, de ter um mês a mais dentro daquilo para finalizar. Ou essa questão de me avisar com um pouco mais de antecedência também. Um pouco mais é vago. 24 horas, né? 24 horas, 48 horas, o que tu gostaria? E aí isso serve também super para a Tainara, por quê? Me avisar um pouco. Não adianta ela te avisar 8 horas da manhã que ela não venha às 5 da tarde. Por mais que seja dos teus últimos horários e ela avise no primeiro horário, o que tu faz? Tu liga para a pessoa agora e diz, olha, vagou um horário? Não é nem ético. Então, tu avisar a pessoa com um dia de antecedência, para amanhã vagou um horário aqui, assim, assim, assim. Às vezes, tu super consegue remanejar. Mas eu dificilmente entro em contato com vocês para dizer, olha, faltou agora alguém aqui, eu estou disponível. Por quê? Porque vocês têm a vida. Então, isso é interessante. Eu com elas que já estão, tá? Quem já é tua cliente de longo prazo, fica complicado realmente fazer um contrato diferenciado, mas aí cabe aquela conversa de, olha só, fulana, eu decidi que vou presentear, e aí pode ser que tu entregue uma sessão extra, algum chocolatinho, alguma coisa diferente, que tu possa presentear elas de fato, para quem não faltar. Para quem não faltar, eu vou dar tal coisa, tipo criança de creche mesmo. Tipo assim, geralmente tu falta, tá? Geralmente tu acaba tendo alguma dificuldade assim, assim, assim. Então, o que eu bolei para ajudar todo mundo? Vamos deixar reservado aqui, pré-organizado, um dia da semana para ti. E se tu não faltar nas últimas 8 sessões, vamos fazer de conta que elas têm 8 sessões. E se nessas 8 sessões tu não faltar nenhuma vez, tu vai ganhar uma sessão extra. Ou se nessas 4 sessões tu ganha 15 minutos a mais de detox. Às vezes não é nem uma sessão extra, às vezes é 15 minutos a mais. Entendeu? Tipo assim, vocês que estão vindo sempre aqui e que nunca remarcam, eu quero presentear vocês porque eu quero clientes assim. E aí falar isso nos stories. Eu quero clientes assim, eu quero clientes que não faltam, eu quero clientes comprometidos, eu quero clientes que se priorizam. E uma dúvida,
que eu tenho também é o seguinte: você não faz isso com a gente, e eu acho que, claro que o seu trabalho também tem a ver da nossa parte de responsabilidade, mas eu acho que o meu também, que é de ficar lembrando, amanhã você tem aqui comigo tal hora, não sei o quê. Porque eu acho que se a gente conversou e marcou, eu entendo que a gente pode esquecer, que às vezes até já aconteceu comigo, sou humana, até eu já esqueci de atendimento. Mas Eu já assim, esqueci do atendimento, minha filha. então assim, a gente conversou, marcou, ok, ou tá ali na conversa também da pessoa, porque geralmente eu marco pelo WhatsApp, então tá tudo ali, ok. E assim, tem gente que fala, mas eu esqueci que era hoje. Ou já aconteceu até recentemente, tadinha, que eu marquei para as 16 horas, aí até 16h30 ela não apareceu, e eu tinha marcado um dia antes. E aí eu saí, quando deu 6 horas, ela tava aqui me mandando mensagem, cadê eu, que eu não tava em casa, que ela. Aí eu falei, ué, mas aí Era 16. Aí o que acontece? Eu até me culpei, sabe? Falei assim, poxa, eu tinha que ter mandado uma mensagem para lembrar, mas eu tô atendendo na correria o dia inteiro, eu já marco a agenda, e não tenho como ficar parando. Elas buscam em ti a mãe. Elas buscam em ti a mãe. E eu sempre reforço na minha comunicação que eu não sou a mãe. Que eu não sou. Eu tô sempre falando isso para vocês. Por quê? Para manter o distanciamento da terapeuta. Porque eu tenho que poder te dizer algumas verdades que não são gostosinhas. Então, agora, uma vez que tu já acostumou Camila a botar a cara na tenda, que nem tinha uma novela muito antiga que vocês não conhecem, mas que tinha. Tipo assim, agora que já está, o que tu pode fazer? Olha, fulana, aqui aumentou, graças a Deus, muito a demanda, e eu não tenho mais como ficar te alertando. Avisa todas elas para botar o celular a despertar. Já coloca o celular na agenda despertar para tal dia, tal hora, reforça. Por quê? Porque sai das tuas costas. Agora, a partir de agora, eu tenho, graças a Deus, muito mais demanda. Impossível ficar te relembrando. Por quê? Porque a gente tem muita demanda para ficar chamando a fulaninha. Eu faço isso só com a sessão clareza. Por quê? Porque elas não são minhas alunas, elas não sabem como é que funcionam, elas não estão comprometidas. Então, o que eu, Tatá, faço? Antes da sessão clareza, aqui a reunião vai ser pelo Meet, baixa assim, 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 uns minutinhos antes. Porque daí, se ela não lembrou, ela faz... Opa! Ai, eu tenho mesmo a Tatá. Então, quando elas não começaram, é isso. No mais, eu já saio dizendo assim, organiza na agenda. Se organiza, coloca o celular a despertar, porque a gente não é criança. Mas eu sempre fiz assim, a fulana está comigo há 3 anos. Fulana, eu amo te atender, mas não dá para eu ficar te lembrando sempre. Então, a partir de agora, tu vai botar um despertador. É o trato meu e teu, porque, menina, não tô dando conta. Pronto. Deixa eu perguntar, antes de te abrir outra pergunta, caso tu queira, a Tainara levantou a mão. Então, vai, tá, diga aí. Então, eu gostaria de sugestão, né? Porque, assim, o que acontece? De um paciente que fechou um plano trimestral, né? E daí ele foi na primeira, na segunda consulta, na terceira ele já sumiu, tentei marcar outras vezes, e eu penso se eu tenho que ficar chamando, por exemplo, fulano, vamos marcar, sabe? Tipo, eu chamei uma vez, ele me deixou no vácuo, sabe? E daí eu, às vezes, vejo ele na academia, e aí não vai me responder, até cobra, assim, sabe? Eu cobrei. Só que daí eu fico, nossa, como é chato, né? E Eles daí querem... foi... Não, daí foi semana passada, a gente tinha marcado. E ele, me esqueci, né, da consulta. E daí, e para sábado, daí ele fala, pode ser. Daí às 4h30, daí não me respondeu mais, já passou o sábado, entendeu? E daí eu já não sei mais como é que eu faço, eu respondo, como é que eu faço nessa situação. Há questões emocionais que provavelmente ele não cumpriu a parte dele, ele não emagreceu e por isso está sumindo. O que eu acho? Tem que tá muito claro para a pessoa assim, de cara, a gente vai se ver de novo daqui a X dias, 21, 30, 40, a periodicidade é tu que determina, é tu que é a bambambam do teu parquinho, tu é a dona da bola do campinho do apito, namora com o juiz.
E, então, assim, ó, daqui a X dias a gente vai ter outra consulta, eu entro em contato com você para a gente marcar. Por quê? E aí eu te falo, Tatá, eu não faço ideia se a gente se encontra de novo em 20 dias, em 40, se é tu que me chama. Tipo assim, eu não sei nem quando é que começou, eu só sei que eu tô emagrecendo. Mineira, já perdi mais 1 quilo. E eu fui para Minas como se não houvesse amanhã, eu comi errado, eu comi gostoso, e tinha doce de leite. Eu pensei assim, gente, ganhei meus quilos de volta. Não é que eu não ganhei? Achei interessantíssimo, mas estou comendo uma mão antes. Tô comendo a mão antes de comer a cuca. Tô seguindo o que é nutrição. Mas confesso que, e aí eu te digo assim, o teu cliente pode não saber como que funciona o teu protocolo. Então, ó, agora estamos perto de marcar a sua consulta, tá fechando X dias do acompanhamento e conforme combinado, vamos marcar. Tu chama a primeira vez. Eu acho que a primeira vez, para quem tá nessa vibe, é interessante. Por quê? Porque já organiza a vida. Ou tu já deixa marcado com a pessoa. Ó, a gente já deixa aí na agenda, a gente vai se ver dia 6 de maio, e aí 21 dias vai ser 27, vai facilitar a matemática, que é uma benção, mas 27 de maio, e daqui a 21 dias, sei lá eu quando é que vai dar de junho. Mas aí, tipo assim, ou tu já deixa mais ou menos organizado, vai dar aqui toda terça-feira. A cada 3 terça-feira a gente organiza, ou tu chama ele. Chamou uma vez, fulano, estou tentando marcar o seu retorno assim, 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 assim. Aguardo a sua resposta em relação à nossa remarcação. E não chama mais, tu está disponível. Te coloca disponível, mas deixa ele ter a responsabilidade dele de voltar ao médico. Meu BO com a ginecologista. Eu estava com muita dificuldade de marcar, eu fiz a mamografia, eu fiz os exames de sangue, eu estava com muita dificuldade de marcar a ecografia. A ecografia eu não estava conseguindo marcar, não marcava pelo aplicativo, o aplicativo fora, o telefone chamava, ninguém atendia, e um monte de feriado, um monte de coisa. Simplesmente eu pensei, bom, deve estar tudo bombando, não sei o que aconteceu. Consegui marcar, mas atrasou. A médica não fica me ligando. Eu sei que eu tenho que ir. Vocês a mesma coisa, vocês são médicas. Então, ó, fulana, você tem retorno e a gente tem até... ele já faltou, ele faltou 2, 3 consultas. Fulano, a gente tem que fazer o seu retorno até o dia 30 de maio, até o dia 31 de maio, não sei se vai até 30, 31. A gente tem até o dia 31 de maio para marcar o seu retorno dentro do protocolo. Ponto. Ele já pagou as 3 consultas? Mas assim, já faz eu acho que uns 3 meses. Ele engordou de novo, minha filha. Ele engordou tudo de novo, tá com medo. Eu não sei se foi porque ele não teve perda de peso, ou na segunda, talvez. Provavelmente. E tudo bem. Dá um prazo. Ó, você iniciou seu tratamento, pode ter uma mensagem pré-pronta. Né? Você iniciou seu tratamento em março e você tem até o dia 31 de maio para terminar a sua última consulta. Ponto. Ai, deu uma temos travada. até o dia 30. Mas agora foi. E esse texto, a gente pode trabalhar ele juntas no WhatsApp. A gente pode montar ele bem no estilo sanduíche que eu falo com as meninas. Fulano, eu quero que saiba que é um prazer te atender, assim, 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 assim. Você começou o tratamento no período tal e temos até o dia tal para marcar a sua sessão. Ponto. Já deixa mais ou menos pronto e aí termina com o sanduíche. E aqui vai ficar gravado, tu vai ter acesso para também anotar todos os insights. Tipo assim, vamos ter até o dia 31 de maio para que você possa ver seu resultado, para que a gente possa acompanhar, porque se você não está conseguindo o seu objetivo, mais ainda você precisa de uma Nutri para organizar com a sua rotina, talvez não esteja tão adequada com o que você esperava, com a sua expectativa, enfim, a gente pode fazer juntas um testinho, e aí tu guarda ele lá numa gavetinha, eu tenho aqui num stick notes, vários textos, copia e cola, que é para mandar mesmo, e tipo assim, cara, atrasou 10 dias.
ó, fulana, a gente tem até dia tal para marcar. E se você tá com alguma dificuldade, assim, 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 estou disponível para entender o que está acontecendo e te ajudar. Deixa com ele. Ah, ele passou 31 de maio, eu atendo ele? Eu, Tatá, vou contar um segredo para vocês. Eu atendo. Eu tenho, para mim, nunca aconteceu, tá? Mas se a pessoa pagou 10 sessões, não sei o que, sumiu X meses, não apareceu, nossa, tá, aconteceu tanta coisa que posso voltar, eu ainda tenho 1, 2 sessões. Na minha concepção, eu vou atender ela, mas eu não vou ficar correndo atrás. Ela vai vir atrás e vai vir. Mas não há erro de tu cobrar o teu horário trabalhado. E aqui as meninas já passaram por isso também. Josi não, porque Josi é pontualíssima e nunca faltou. Mas Caru, Lorena, Samira, as meninas, faltou, eu lamento, mas a tua sessão é descontada. Isso sempre avisei, é em contrato, eu aviso para as meninas da sessão, se não avisar 24 horas antes, é descontada, ponto, é o meu horário. Isso eu não tenho dó. Agora, se a pessoa não remarcou, não apareceu, eu tentei, ela não deu sinal de vida, eu entendo que alguma coisa aconteceu, e se ela quiser ser atendida depois, eu, Tatá, vou atender. Por quê? Porque por alguma razão ela não conseguiu, e agora ela está voltando, e talvez ela termine aquele pacote e melhore, compre outro. Então, também tem o lado comercial, também tem o lado burguesa safada que quer vender. Eu também quero vender para aquela pessoa de novo. Então, assim, por várias razões, eu não deixaria de atender se passasse de maio. Nossa, Tainara estava com muita vergonha de você, assim, 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 e deu agosto. Agora eu dei uma emagrecida. Posso voltar? Pode, porque ele vai precisar refazer os exames de sangue, ele vai precisar um monte de coisa. Caru, diga. Então, eu tô passando por um caso assim que, na verdade, eu nem lembrava mais que eu estava passando. Que foi com uma pessoa que faz tanto tempo que te abandonou que tu até esqueceu. Sim, e ela pagou tudo, ela pagou quase que à vista, assim, o pacote dela e tal, e ela fez algumas, depois a mãe ficou doente, ela entrou em algumas coisas e ficou faltando 3 sessões para ela terminar. E no início, até quando a mãe estava doente, eu mandava mensagem de apoio, perguntando como que estava, falando se ela queria tirar um momento para vir aqui, para relaxar mesmo e tudo mais, e ela nunca queria. E isso foi ano passado. Ou seja, já deve ter tem mais de 6 meses, porque dezembro a mãe já tinha falecido, enfim. E aí eu andei mandando mensagens e ela sempre falando, ai, tô sobrecarregada, ai, não posso, ai, não sei o quê. Eu fui e larguei pra lá. Aí esses dias eu fui até a loja dela e encontrei, né? Aí falei, mulher, você me abandonou, você ainda tem 3 sessões e tal, vamos voltar. Ai, tô muito corrida, não sei o quê. Não vou ficar mandando mensagem. Então, Bom. se daqui, tá, dá mais 6 meses, mas ela me mandar uma mensagem e ela, assim, ela tem essas 3 sessões, eu penso por esse lado. Eu vou dar essas 3 sessões para ela, porque ela pagou. Ou posso até pensar assim, olha, falando, o reajuste de preço já foi muito grande, eu te dou 2. Não sei, alguma coisa assim. Super mas eu não justo, deixaria de... Isso, eu não deixaria de atendê-la. Pensando nisso, olha, se ela demorou tanto, mas ela voltou, é porque ela precisa, então pode ser que ela compre de novo. Mas eu tô nesse BO aí. Não considere BO. É interessante, aí a mensagem que eu ia construir com a Tainara juntas quando você precisar, estou à disposição. Não deixar a porta fechada. Temos até o dia 31 de maio, fico a seu aguardo, estou à sua disposição. Tu termina de uma forma cortês e que, ok, se acontecer alguma coisa que ele nem contou para ela, de perda, de luto, de término de namoro, de qualquer coisa assim, ele vai voltar X meses depois e vai explicar. Porque ela terminou a mensagem com estou à disposição. Tu a mesma coisa. E tu já foi lá, já falou com ela pessoalmente. Agora chega. Quando ela estiver pronta para voltar, ela volta. E às vezes pode ser aí questão emocional, culpa, não merecimento, principalmente em casos de óbito, culpa do que falou, do que não falou, do que fez, do que não fez, do que cuidou, do que não cuidou. Então, assim, tem muitas camadas. Quando ela voltar, ela volta, e se ela não voltar, paciência. Tu fez a tua parte. E tu foi além até, porque tu é essa pessoa, mas não vai além disso, não.
Mesma coisa, Josi. Alguém pagou uma festa e dali a pouco terminou o noivado, terminou o namoro antes do noivado, era um noivado. E aí, tipo assim, agora? Olha, agora você já encomendou, os docinhos estão feitos, então eu lamento, você leva esse tanto de docinho aqui e distribui numa creche, porque eu fiz o trabalho, eu prestei o serviço. Não é porque você não vai mais casar que você... Ou você não leva docinho nenhum, eu vendo isso aqui em outro lugar. E aí está o pegar para encomendas grandes, olha a vírgula aqui, pegar para encomendas grandes um sinal de pelo menos 50%. Ah, eu vou fazer uma festa de aniversário e vai ter 400 docinhos. Ok, então eu quero X de entrada, que esse X de entrada vai garantir o mínimo dos teus ingredientes. Pelo menos se ela sumir do mapa, tu não botou fora os ingredientes. E aí tu doa, e aí tu não vai ter o prejuízo a não ser do tempo. Tu ainda assim vai ter prejuízo. Mas pelo menos não é de todo ruim. Diga, tá. Tá com o microfone mudo, amor? Ainda tá mudo. É Aí. verdade. Falando em agendamento, tu acha que é válido pedir um sinal para agendar, no caso, consulta? Porque eu penso assim, como eu não tenho uma agenda cheia, né? Não peço nada, assim, marco, espero a pessoa, até mando uma mensagem antes, assim, para lembrar. Mas não peço sinal. Sei que algumas nutris trabalham dessa forma, né? Várias pessoas da área da saúde. Uhum. Por quê? Justamente por causa das desmarcações. Justamente por causa que a pessoa marca, tu te desloca 4, 5 quilômetros e a pessoa não comparece. Então, sim, tu pode, com certeza, pedir um sinal. Agora, se tu achar assim, não precisa, porque eu vou para lá de qualquer forma, é uma decisão muito pessoal. Mas, cliente que nem o exemplo da Rai deu. Ah, ela já marcou uma vez e não veio, a segunda vez não hesita. Não deixa mandar mensagem esquisita para o universo. Eu, Tatá, por exemplo, atendo todas as indicações de vocês sem nenhum tipo de sinal. Mas, em compensação, não é todo mundo que eu ofereço. Eu vou receber dia 10. E eu conversei com ela dia 29. Eu já atendo ela uma sessão de graça ali no meio, até ela receber, até ela poder passar o cartão. Não é para todo mundo que eu faço. Aí a gente começa, então, depois que tu pagar. Eu abri poucas exceções, foram 3 exceções, e dessas 3 exceções eu tive apenas um calote. Então, assim, ainda no controle, e eu uso uma intuição. Para algumas, eu simplesmente digo, dia 5 a gente conversa, então. Ok, faz o Pix, e aí a gente marca o teu horário. E já está no script. Agora, para quem eu sinto, cara, ela precisa muito, e ela quer, ela só está esperando virar o cartão, às vezes eu abro exceção. Então, assim, eu não tenho uma regra fixa de sempre pede sinal ou nunca não peça. Eu tenho um meio termo. Eu fui fazer isso. Não, que eu ia falar que eu fiz isso, né? Que a pessoa falou que não tinha o dinheiro, queria receber, ia virar o cartão na segunda-feira e perguntou se poderia fazer antes a consulta e na terça ela pagaria. Fui lá para atender ela um sábado, só para atender, fiz sua consulta ali, tudo. Eu tava sentindo algo, sabe? Eu não vou começar essa dieta. Fala! E é o formulário, né? Tu sabe, eu leio todo aquele formulário, tem um preparo antes, tem da consulta, tem um depois de montar o plano. E eu vou esperar até amanhã e vou montar depois. E daí ela falou, né? Daí eu chamei ela, porque ela não mandou mensagem nem nada. E ela simplesmente falou que não conseguiria dar continuidade. E Mas tipo, aí a gente cobra fez tudo, né? Mesmo assim, cobra a sessão. Olha, eu entendo que você não consiga dar continuidade, porém você teve a sua consulta realizada. Ela custa tanto. Sem medo. Tá dando uma falhadinha, mas eu espero que ela tenha pego sem medo. Manda lá, ó. Eu entendo que você não vai conseguir dar continuidade. A consulta avulsa custa tanto. Ponto.
Você pode me Sim, eu pagar falei assim isso, ou assim. mas aí ai, mas tu. Eu falei pra ela porque eu fui lá, né? Me desloquei, teve todas essas coisas, expliquei pra ela, mas ela, mas tu nem fez a dieta, nem, sabe? Ela A falou gente, ela assim, daí eu queria falei, o teu mais plano alimentar já ainda explicou. se imputar Aham. com ela. E me deixou no vácuo, sabe? Daí, tipo, eu deixei. Mas aí eu fiquei pensando, Agora, nunca mais serve de faço isso. aprendizado. Serve de aprendizado. É o que eu falo, eu fiz para Sim. 3 pessoas, muito, muito pontuais, assim. No mais ok, para reservar o teu horário é após o Pix. Para reservar o teu horário é após o pagamento. Uhum. Sem A maioria cobra, inclusive, para marcar o horário, cobra uma taxa. Ó, para reservar aqui o teu horário, assim, 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 eu cobro tanto. Sem medo. Diga, Caru. Não, eu ia falar até com a Tainara mesmo, porque como você atende, eu sei que você falou do protocolo, mas geralmente, né, às vezes a pessoa procura mais por avulso, e mesmo o protocolo, que é uma vez só por mês e tudo mais, eu vou te ser sincera que eu cobraria o antes, sim, mesmo que não fosse 50% mais um sinal, sabe por quê? Eu, como dona do meu negócio, eu até tenho um pouco dessa dificuldade de cobrar. Mas eu, como consumidor, não tenho dificuldade nenhuma em pagar. No final do ano passado, eu agendei uma sessão de depilação a laser com uma menina. Eu não sei, acho que era R$ 150, 160, não lembro certo. E aí ela falou: Caro, a agenda é corrida, não sei o quê, mandou um textinho todo bonitinho. E para eu reservar o seu horário, eu te peço um adiantamento de R$ 50. E ela ainda foi legal. Ela falou assim: se você não conseguir ir, você me avisa com antecedência e eu te devolvo o dinheiro. E aí, no calor do momento, Legal. eu fui lá, pá, dei os R$ 50 para ela, enfim, e eu nunca consegui fazer, porque sempre que ela vinha, eu tava menstruada, enfim, era aquele negócio. E eu nunca entrei em contato com ela, falar que minha filha devolve meu dinheiro de volta e não sei o quê. Ao Passou. É. E então eu vejo isso e percebo assim, não que eu estou dificultando o meu, não, mas o meu eu tenho encontro sempre, é toda semana e tudo mais. Agora, quando é mais espaçado assim, eu acho que fica até melhor. Ou você tem uma data X, eu vou atender no final do mês em tal lugar. Aí que você pede adiantamento mesmo, porque tá uma coisa mais vaga. E eu falo também por mim, em que situação? Tô desesperado, olhei em frente ao espelho, essa banha tá aqui incomodando nessa roupa. Eu vou procurar nutricionista naquele momento, quero fechar. Aí, às vezes, até no dia de ir, eu já tô melhor, já aconteceu alguma coisa, não vou mais não vou gastar esse dinheiro, não. Então, eu acho isso. E um outro adendo também, que Sim. você falou assim, e que eu tô atendendo pouco, não parece. Então, minha filha, eu te sigo, vejo lá sua correria, parece que você tá bombando, que você tá atendendo demais, É a mesma que é, coisa. que é a mais top, então vai sem medo. Só vai. Diga, Jô. Tem que fingir até acontecer. Foi bom você ter falado do negócio do sinal, porque eu não tinha pensado nisso, não. Você lembra que. Sério mesmo! Você lembra que eu falei com você da mulher que falou do doce hoje comigo? Então, vai ser bom. Porque ela já comprou lá no meu serviço e ficou um tempinho sem pagar. Então, eu já Minha sei. filha, sinal. E eu E já só entrega o doce com o final do pagamento. Quando for encomenda grande assim, só vai entregar o doce no final do pagamento. Ó, finaliza o pagamento aqui que eu tô enviando pelo motoboy, que eu tô indo lá entregar, que eu tô não sei o quê. Quando chegar aqui eu te pago, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu talvez peça para o meu irmão ou para outra pessoa. Por mais que tu não vá pedir para ninguém ir lá entregar. Olha, talvez eu peça para outra pessoa entregar, então eu já prefiro que tu faça o Pix agora, que eu já libero ele aqui. Pronto. Porque eu tenho um certo defeitinho desse negócio, sim, né? Igual do negócio do fiado, né? Limites. Ó, Então, foi até bom que eu lembrei, porque o bom de você trabalhar no comércio, você já sabe quem paga e quem não paga. não quer dizer, porque alguém que ficou inadimplente em algum momento pode não ser sempre Não, sim, devedor. mas no caso dela, ela meio que foi um pouco de doença e tal, tudo mais. Então, tipo assim, eu já fico com o pé meio atrás. Então, aí Pede no que você falou, e termina eu já
após eu o pagamento. Ponto. Porque daí não tem Aí perigo me de atinou isso aqui. Se tu fizer dessa forma, tu zera o perigo do calote. Gatas, 9h40. A gente encerra hoje. Organizem a agenda de vocês. Eu vou colocar um cronograma. Agora que todo mundo votou, semana que vem, no dia... Aqui, ó. A gente vai ter encontro na segunda-feira, dia 12, às 13 horas. E no dia ou 19 ou 20, a gente vai fazer votação para a gente entender se ficamos nos vendo mais na segunda-feira, meio-dia, ou se a gente se vê mais à noite. Por quê? Porque Rai, Caru, algumas das meninas têm mais atendimento à noite, dificulta mais. Então, provavelmente, a gente vai ficar 12 e 19. Josi, depois vê com a gente se tu conseguiu aquela troca. É meio-dia ou é uma? Uma hora, né? Na segunda era 1 hora ou era na terça 1 hora? Era Era uma hora. Era na segunda 1 hora, isso aí. Na Não, terça. eu já conversei lá, o menino vai trocar comigo. Show! Então, nos vemos dia 12 e dia 12 e dia 26. A gente pula dia 19. Isso é importante, tá? Dia 12 e dia 26. Por quê? Porque eu quero encontrar vocês uma semana antes da semana do 5º dia útil, que é para a gente olhar para as ações do 5º dia útil. Então, eu quero que vocês tenham esse tempo de executar. Vocês me avisem para ficar bonita, por favor, já digo para vocês sempre. Isso aí, depois me marca lá, eu vou te marcar de novo também. Amores, olhem para o negócio de vocês, coloquem a frase em um conteúdo de post. Não deu tempo para fazer até o dia 12, não tem problema. A gente coloca na lista para ser feito. Eu estou com um post da Josi para ser feito que eu também não fiz. Então, assim, faz parte. A gente é muito demandada. Mas vamos olhando para mostrar o nosso negócio de forma intencional. Para aparecer de forma mais intencional possível e mais profissional possível. Fechado, meus amores. Prazer estar com vocês. Fiquem com Deus.